Há um erro fundamental que as pessoas cometem ao lidar com narcisistas. E isso decorre de uma crença profundamente arraigada de que a bondade é uma linguagem universal. Que, se você tratar alguém com decência, com paciência, com generosidade, eles responderão em espécie, que eles reconhecerão sua boa vontade e, no mínimo, respeitam. Mas essa suposição não se sustenta ao lidar com um narcisista. De fato, é precisamente o que o mantém preso, porque os narcisistas não veem a bondade da maneira como as pessoas normais. Para eles, a bondade não é uma virtude. É uma moeda, um recurso que eles podem explorar. No momento em que eles percebem que você está disposto a dar livremente, sem exigir nada em troca, reconhecem uma oportunidade. Pense nisso quando você amplia a bondade a uma pessoa saudável e bem ajustada. O que acontece? Eles apreciam isso. Eles retribuem isso. Há um equilíbrio natural na troca. Um entendimento tácito de que o respeito e a boa vontade devem fluir nos dois sentidos. Mas com o narcisista, esse equilíbrio não existe. Quanto mais gentileza você mostra, mais direitos se tornam. Em vez de reconhecer sua generosidade e responder com gratidão, eles o veem como um sinal de que podem empurrar mais, exigir mais e levar sem dar. Por quê? Porque, em sua essência, os narcisistas operam em uma estrutura psicológica totalmente diferente. Eles não veem as relações humanas através das lentes dos cuidados mútuos, mas através das lentes de poder e controle. Toda interação é uma negociação de domínio. Quando você responde consistentemente ao egoísmo deles com paciência, a crueldade deles com a compreensão e a indiferença deles com o amor, você está enviando uma mensagem clara. Você pode fazer o que quiser e eu ainda estarei aqui. E é exatamente isso que eles querem. Controle, não respeitar, não uma conexão genuína. A maneira mais fácil de manter o controle sobre alguém é condicionar-o a pensar que, se eles se esforçarem um pouco mais, se eles apenas darem um pouco mais, se eles apenas suportarem um pouco mais, finalmente conseguirão o que estão procurando. Mas eles nunca o farão, porque um narcisista não valoriza a bondade. Eles desvalorizam isso. No momento em que eles percebem que você está disposto a sofrer por eles, eles perdem todo o respeito por você, se alguma vez tiveram algum para começar. É por isso que tantas pessoas permanecem presas em relacionamentos tóxicos com os narcisistas, porque continuam tentando apelar para um senso de decência que simplesmente não existe. Eles continuam pensando: se eu puder me explicar melhor, se eu puder mostrar a eles o quanto me importo, se eu puder ser mais paciente, eles finalmente mudarão. Mas eles não vão, porque quanto mais você investe, mais eles tomam. E toda vez que você tolera seus maus tratos, toda vez que perdoa sem consequências, toda vez que desculpa o comportamento deles, você reforça a crença deles de que eles podem se safar de qualquer coisa. É um ciclo incrivelmente difícil de quebrar, porque toca em um dos aspectos mais poderosos da natureza humana: a esperança. A esperança de que desta vez seja diferente. Que se você apenas disser a coisa certa, se você apenas provar o seu valor, eles finalmente acordarão e vê-lo, realmente vê-lo. Mas esse momento nunca vem porque os narcisistas não estão interessados em vê-lo. Eles só estão interessados em usá-lo. E é aqui que a mudança deve acontecer, no momento em que você percebe que sua bondade não os suaviza, mas fortalecendo-os, que sua compaixão não os está curando, mas habilitando-os. Tudo muda. Você para de jogar o jogo. Você para de tentar. Eles só estão interessados em usá-lo. E é aqui que a mudança deve acontecer. No momento em que você percebe que sua bondade não os suaviza, mas fortalecendo-os, que sua compaixão não os está curando, mas permitindo-os, tudo muda. Você para de tentar provar o seu valor para alguém que nunca o reconhecerá. Você para de derramar o amor em um vazio sem fundo, esperando que um dia seja suficiente. E aqui está o verdadeiro kicker: no momento em que você para de dar a eles o que eles esperam, eles entram em pânico. Os narcisistas confiam em padrões previsíveis de comportamento. Eles esperam que você perdoe. Eles esperam que você lhes dê outra chance. Eles esperam que você continue voltando. Por mais quando você quebra esse ciclo, quando você finalmente decide que a aprovação deles não é mais algo que você está disposto a perseguir, eles perdem seu poder sobre você. Não se trata de se tornar cruel ou vingativo.
Trata-se de reconhecer a realidade pelo que é, não pelo que você deseja que seja. Trata-se de entender que a bondade é um presente que só deve ser dado onde é valorizado, não onde é explorado. Mais importante ainda, trata-se de recuperar seu próprio respeito próprio, o entendimento de que seu valor não vem de quanto sofrimento você pode suportar, mas de quanto você está disposto a se proteger daqueles que procuram drená-lo. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. Os narcisistas não mudam porque não têm incentivo. Enquanto suas táticas funcionarem, eles continuarão usando a bondade, quando dada a alguém que prospera na manipulação, não é uma ponte para a compreensão, é combustível para o fogo deles. Portanto, da próxima vez que você se estiver tentando apelar para a natureza melhor de um narcisista, lembre-se disso: você não está lidando com alguém que valoriza a bondade. Você está lidando com alguém que o armará. A única maneira de vencer esse jogo é parar de jogar. Quando você tenta constantemente manter a paz com o narcisista, quando evita o confronto em nome da harmonia, não está difundindo conflitos. Você está alimentando isso. Você está reforçando a dinâmica que lhes permite manter o controle sobre você, porque toda vez que você escolhe apaziguamento em vez da resistência, confirma o que eles já suspeitam, que você está mais investido em seu conforto do que em sua própria dignidade. E é exatamente assim que eles querem. Os narcisistas não interpretam sua paciência como bondade. Eles interpretam isso como submissão. Eles veem isso como um reconhecimento tácito de que tem poder sobre você, que você tem medo de perturbá-los, que prefere sofrer em silêncio do que arriscar sua desaprovação. Uma vez que eles reconhecem isso, uma vez que virem que você se esforçará para evitar conflitos, eles avançam mais. Eles aumentam. Eles levam mais, não porque precisam, mas porque podem. Pense em como o poder funciona em qualquer hierarquia social. A pessoa que dita os termos de interação, aquele que determina o que é aceitável e o que não é, mantém mais influência. Os narcisistas entendem isso instintivamente. Eles criam ambientes onde as pessoas sentem que devem andar com cascas de ovos, onde a possibilidade de sua desaprovação se paira em todas as interações. Quando você toca junto, quando você se censura, quando hesita antes de falar, quando ajusta seu comportamento para evitar desencadear a raiva deles, está reforçando a crença de que eles são intocáveis. As cascas de ovos, onde a possibilidade de sua desaprovação paira sobre todas as interações. E quando você toca junto, quando se censura, quando hesita antes de falar, quando ajusta seu comportamento para evitar desencadear a raiva deles, você está reforçando a crença deles de que eles são intocáveis, de que são, de alguma maneira fundamental, acima de você. É assim que eles o prendem, não pela força, mas condicionando você a acreditar que a resistência é inútil, que falar só piorará as coisas, que o melhor curso de ação é ficar quieto e acomodar. Com o tempo, esse se torna seu modo de existência padrão. Você começa a racionalizar o comportamento deles. Você diz a si mesmo que é mais fácil deixar as coisas irem, que confrontá-las só levará a mais caos, que eles realmente não pretendem machucá-lo. Eles simplesmente não sabem melhor. Mas todas essas justificativas servem a um propósito: mantê-lo no lugar, mantê-lo em conformidade, impedir que você reconheça que o problema real não é que você precise ser mais compreensivo, é que eles precisam que você seja. E aqui está a ironia: quanto mais você os apazigua, pior eles se tornam, porque o apaziguamento não cria paz, cria direito. Isso reforça a crença de que suas necessidades, suas emoções, seus desejos têm precedência sobre todo o resto. No momento em que você tenta se afirmar, no momento em que recua, você se encontra com indignação, não porque fez algo errado, mas porque interrompeu o equilíbrio de poder. Eles trabalharam tanto para estabelecer. É por isso que estabelecer limites com um narcisista se sente tão impossivelmente difícil, porque quando você percebe o que está acontecendo, você já foi condicionado a acreditar que se afirmar é perigoso, que defender-se é uma ameaça à frágil paz que você conseguiu manter. Mas aqui está a verdade: que a paz é uma ilusão. Não é real. É uma verdade unilateral que existe apenas porque você é quem está fazendo todos os sacrifícios. Portanto, no momento em que você para, quando finalmente decide que o conforto deles não é mais importante do que o seu autorrespeito,
você verá a verdadeira natureza deles. Eles não responderão com entendimento. Eles não respeitarão sua necessidade de espaço. Eles verão seu desafio como uma traição, como um ato de guerra, porque em sua mente nunca estavam errados para começar. Eles sempre tinham direito à sua submissão. E agora que você está levando embora, eles farão tudo ao seu alcance para puxá-lo de volta. É aí que a maioria das pessoas vacila. Eles confundem a indignação do narcisista com a mágoa genuína. Eles assumem que, se o narcisista estiver reagindo com tanta força, eles devem ter cruzado uma linha, e assim, se retiram, pedem desculpas. Incorrem de volta para seus velhos padrões, acreditando que é sua responsabilidade consertar a situação. Mas não é, porque o que você está testemunhando não é uma reação razoável aos maus tratos. É uma birra em resposta ao controle perdido. A única maneira de sair desse ciclo é parar de jogar o jogo, para parar de procurar sua aprovação, para parar de deixar seu descontentamento ditar suas ações. Porque no final do dia, o custo de mantê-los felizes é o seu próprio respeito próprio. E esse não é um preço que você deve estar disposto a pagar. Portanto, da próxima vez que você se sentir hesitando, questionando se defender a si mesmo vale a reação inevitável. Lembre-se disso. No final do dia, o custo de mantê-los felizes é o seu próprio respeito próprio. E esse não é um preço que você deve estar disposto a pagar. Portanto, da próxima vez que você se sentir hesitando, questionando se defender a si mesmo vale a reação inevitável. Lembre-se disso, o apaziguamento não cria paz. Isso cria dependência. No momento em que você se recusa a participar, no momento em que deixa claro que a aprovação deles não é algo que você precisa, você recupera o poder que eles nunca deveriam ter tido em primeiro. Um dos aspectos mais insidiosos de lidar com um narcisista é como eles manipulam seu senso de realidade. Eles não apenas o controlam através do medo ou da intimidação, embora certamente os usem quando necessário, mas através de algo muito mais sutil, muito mais corrosivo. Eles distorcem sua percepção de si mesmo, deles e de todo o relacionamento, até que você não confie mais em seu próprio julgamento, até começar a questionar se é o problema. É assim que eles mantêm você preso, não com correntes, não com ameaças, mas com dúvidas. Quando você tenta responsabilizar um narcisista, quando você o chama por seu comportamento, o que acontece? Eles não assumem responsabilidade. Eles não refletem, eles não se desculpam de maneira significativa. Em vez disso, eles torcem a narrativa. Eles voltam para você. De repente, o problema não é o que eles fizeram. É como você reagiu. É o seu tom, é o seu tempo, é sua negatividade. E antes que você perceba, você é quem se defende. É um jogo de guerra psicológica. E eles são mestres. Se você os acusar de serem cruéis, eles o acusarão de serem muito sensíveis. Se você apontar as mentiras deles, eles o acusarão de se lembrar mal. Se você ficar chateado, eles o acusarão de exagerar. Toda conversa, todo confronto se transforma em um labirinto, onde quanto mais você luta pela clareza, mais perdem você. Porque não importa o que você diga, não importa quanta evidência você tenha, eles nunca lhe darão a validação que você está procurando. Isso não é incompetência, não é mal, entendido? É deliberado, porque se eles podem mantê-lo se questionando, poderão mantê-lo sob controle. E a parte mais perigosa: quanto mais isso acontece, mais você começa a internalizá-lo. Você começa a adivinhar suas próprias emoções. Você começa a se perguntar se talvez esteja exagerando, se talvez esteja esperando demais, se talvez, apenas talvez, o problema não seja eles, é você. E uma vez que essa semente de dúvida é plantada, ela cresce. Isso muda a maneira como você vê tudo. Você começa a filtrar a realidade pela perspectiva deles e não pela sua. Você se hesita, andando com cascas de ovos, não apenas ao seu redor, mas dentro de sua própria mente. Você se censura antes que eles tenham a chance de fazer isso por você. Você preventivamente ajusta seu comportamento para evitar conflitos e, ao fazê-lo, você se perde. É por isso que as pessoas que escapam relacionamentos narcisistas geralmente descrevem a experiência como acordando de um sonho, porque é exatamente isso que é uma realidade falsa construída em torno da versão de outra pessoa da verdade. Uma versão em que eles estão sempre certos e você está sempre errado. Eles são sempre a vítima e você sempre é o agressor.
Eles sempre são justificados e você sempre é irracional. A saída dessa prisão psicológica não é fácil, porque exige que algo que a maioria das pessoas passou anos sendo condicionado confiando em si mesmo, acreditando que sua percepção é válida, que suas emoções são reais. Eles são sempre o agressor. Eles sempre são justificados e você sempre é irracional. A saída dessa prisão psicológica não é fácil, porque exige que algo que a maioria das pessoas passe anos sendo condicionado confiando em si mesmo, acreditando que sua percepção é válida, que suas emoções são reais, que suas necessidades não são irracionais, e que o fato de ter sido feito para se sentir louco é uma prova de que você não é. Significa recuperar a autoridade sobre sua própria mente. Isso significa reconhecer que só porque alguém se recusa a reconhecer a realidade, não significa que não seja real. Apenas porque alguém minimiza sua dor, não significa que não seja válida. E que apenas porque alguém insiste que você é o problema, não significa que você é. E aqui está a realização mais importante de todas depois de parar de reproduzir suas regras. Uma vez que pare de deixá-las ditar os termos da realidade, eles perdem o controle sobre você. Como a única maneira de a manipulação deles funciona é se você continuar buscando a validação deles, se continuar tentando fazê-los entender, se continuar acreditando que existe alguma versão dessa conversa em que eles finalmente admitam a verdade. Não é. Essa conversa nunca virá. No momento em que você aceita que, no momento em que você pare de precisar deles para reconhecer o que eles fizeram, você recupera seu poder. Porque no final, os narcisistas não controlam as pessoas pela força. Eles os controlam, fazendo-os questionar sua própria realidade. E a única maneira de se libertar disso é confiar o suficiente para ir embora, mesmo que eles nunca lhe deem o fechamento que você merece. Os narcisistas não estão interessados em justiça, eles não estão interessados em respeito mútuo, eles estão interessados no controle. E a maneira como eles mantêm esse controle é mantendo-o emocionalmente dependente deles, garantindo que seu senso de autoestima esteja ligado à aprovação deles. É por isso que eles pedalam entre amor e crueldade, entre charme e frieza, entre momentos de validação e momentos de demissão absoluta, porque a instabilidade o mantém fisgado. Ele mantém você perseguindo o próximo momento de calor, o próximo vislumbre da pessoa que você pensou que era. E o que é verdadeiramente perigoso nessa dinâmica é que, com o tempo, você começa a medir seu próprio valor através das reações deles. Se eles são gentis com você, você deve ter feito algo certo. Se eles são cruéis, você deve ter feito algo errado. Se eles reterem o carinho, você deve ter falhado com eles de alguma forma. Ponto. E assim, seu foco se afasta de si mesmo, suas próprias necessidades, seus próprios desejos, seus próprios limites, e para eles. Ponto. Você fica preso em um ciclo de constantemente tentar agradar alguém que nunca pode estar realmente satisfeito. Ponto. Agora, a maioria das pessoas assume que os narcisistas são motivados pela autoconfiança genuína, que sua arrogância vem de uma crença profunda e inabalável em sua própria superioridade. Mas isso é um erro. A verdade é que os narcisistas são profundamente inseguros. Eles são ocos em sua essência, constantemente precisando de validação externa para sustentar sua frágil autoimagem. E é por isso que eles procuram pessoas que estão dispostas a girar ao seu redor, que refletirão para eles a grandiosidade em que desejam acreditar. Bom, é por isso que a bondade, quando aplicada sem limites, se torna combustível para sua manipulação. Ponto. Se você estiver disposto a absorver seus maus tratos sem resistência, se estiver disposto a continuar se provando na esperança de obter a aprovação deles, eles se aproveitarão disso, não porque querem amor, mas porque querem poder. Eles querem a garantia de que são significativos o suficiente para ditar seu estado emocional, para que possam construí-lo e quebrá-lo à vontade. E assim, quanto mais você dá, mais eles tomam, não porque apreciam sua bondade, mas porque o veem como fraqueza. Para eles, a empatia não é uma virtude, é uma vulnerabilidade para explorar. É por isso que estabelecer limites com um narcisista não é apenas difícil, mas essencial. Não se trata de ensinar a eles uma lição, não se trata de fazer-los mudar, trata
se de recuperar sua autonomia, sobre o reconhecimento de que a aprovação deles não é a medida do seu valor, que o humor de mudança deles não é sua responsabilidade de gerenciar, e que a felicidade deles não é sua obrigação de garantir. Quebrar-se dessa mentalidade não é fácil porque os narcisistas são mestres em fazer você se sentir culpado por se priorizar. Eles vão chamá-lo de egoísta, eles o acusarão de ser frio, ingrato ou cruel por não mais atender às suas infinitas demandas. Se você não tomar cuidado, se não for firme na sua compreensão do que está acontecendo, você se apaixonará por isso. Você sentirá a necessidade de se explicar, justificar seus limites, convencer-los de que não os está abandonando, mas simplesmente se protegendo. Mas aqui está a verdade. Você não precisa da permissão deles para se valorizar. Você não precisa de seu entendimento para ir embora. Você não precisa do acordo deles para saber que merece melhor. A verdadeira armadilha é acreditar que eles validarão sua decisão de se colocar em primeiro lugar. Eles não vão, porque no momento em que você faz, você para de ser útil para eles. Quando isso acontecer, eles farão tudo ao seu alcance para puxá-lo de volta. Eles testarão você, eles usarão culpa, usarão raiva, usarão momentos súbitos inesperados de afeto para fazer você duvidar de si mesmo. É aqui que a maioria das pessoas tropeça, porque confundem essas manipulações com a emoção genuína. Eles confundem o desespero do narcisista com a prova de que eles devem ter se importado o tempo todo. Mas não o fizeram. O que eles se importavam era o controle. No momento em que você para de jogar, quando se recusa a ser atraído por suas viagens de culpa, quando você não procura mais a validação deles, quando escolhe seu autorrespeito em relação à aprovação deles, esse é o momento em que você se liberta. Porque no final, a coisa mais perigosa que você pode fazer com um narcisista é parar de precisar deles. Uma das realizações mais difíceis que você enfrentará ao lidar com um narcisista é entender que justiça, razão e respeito mútuo não se aplicam a eles da mesma maneira que se aplicam a você. Você pode assumir que, se você for paciente o suficiente, razoável o suficiente ou gentil o suficiente, eles acabarão por ver sua perspectiva. Que se você puder se explicar claramente, eles entenderão. Que, se você mostrar compaixão, eles retribuirão. Mas não é assim que isso funciona, porque os narcisistas não se envolvem em relacionamentos da mesma maneira que indivíduos saudáveis. Eles não buscam conexão, eles buscam controle. Eles não valorizam o compromisso, eles valorizam o domínio. E o mais importante, eles não veem a bondade como um convite para o respeito mútuo. Eles veem isso como uma oportunidade de exploração. Essa é uma verdade fundamental que muitas pessoas lutam para aceitar, não porque são ingênuas, mas porque é difícil compreender que alguém poderia operar de maneira tão calculada e egoísta. Quando você tem empatia, quando se preocupa com a justiça, é natural supor que outros, especialmente os mais próximos de você, devem compartilhar pelo menos alguns desses valores. Mas os narcisistas operam em uma estrutura totalmente diferente. Eles não perguntam o que é justo, eles perguntam o que me beneficia. É por isso que a lógica e a justiça são estratégias completamente ineficazes contra elas, porque não estão jogando o mesmo jogo. Quando você traz motivo, eles trazem manipulação. Quando você traz sinceridade, eles trazem decepção. Quando você argumenta de boa fé, eles argumentam para vencer. E é aqui que a maioria das pessoas fica presa. Eles continuam tentando, continuam esperando, continuam acreditando que, se conseguirem encontrar as palavras certas, o momento certo, a abordagem certa, o narcisista finalmente ouvirá, que finalmente verão, que finalmente mudarão. Mas esse momento nunca vem porque o objetivo do narcisista não é resolver conflitos. É para manter o poder. No momento em que reconhecem a verdade, o momento em que admitem culpa, perdem o controle. E isso é algo que nunca permitirão que aconteça. Então, o que eles fazem? Eles distorcem, à luz de gases, mudam a culpa para você. Se você os pegar em uma mentira, eles o acusam de ser paranoicos. Se você se defender, eles o acusam de ser egoísta. Se você se afastar, eles o acusam de não ter coração. E porque você é uma pessoa que se importa com a justiça, que se importa em fazer a coisa certa, você começa a se questionar. Você começa a se perguntar se talvez eles tenham razão,
Se talvez você esteja sendo muito duro. E é exatamente isso que eles querem, porque quanto mais você duvida, mais poder eles têm sobre você. Quanto mais você questiona seu próprio julgamento, mais eles podem reescrever a narrativa para atender às suas necessidades. Ponto. E é por isso que a coisa mais poderosa que você pode fazer é parar de procurar justiça de alguém que prospera na manipulação. Isso não significa se tornar cruel. Isso não significa abandonar seus valores. Isso significa reconhecer que a justiça só funciona em relacionamentos, onde ambas as pessoas operam com a integridade, onde as duas pessoas se respeitam, onde ambas as pessoas estão dispostas a ouvir, refletir e crescer. Um narcisista não oferece isso. E uma vez que você entende isso, você para de desperdiçar sua energia tentando obter algo deles que eles são fundamentalmente incapazes de dar. É aqui que começa a verdadeira liberdade, quando você para de se explicar, quando você para de justificar a si mesmo, quando para de precisar que eles concordem com você para confiar em sua própria realidade. Porque é isso que eles mais temem. Você parará de reproduzir suas regras, que reconhecerá que suas acusações não passam de projeções de sua própria disfunção, que suas viagens de culpa são nada mais do que ferramentas para mantê-lo sob controle, que seus atos repentinos de bondade não são mais do que tentativas calculadas para puxar você de volta. Você reconhecerá que suas acusações nada mais são do que projeções de sua própria disfunção, que suas viagens de culpa são nada mais do que ferramentas para mantê-lo sob controle, e que seus atos repentinos de bondade nada mais são do que tentativas calculadas de puxar você de volta. Ponto. Quando você pare de precisar de sua justiça, quando você pare de precisar de que eles tenham feito o poder, perdem o poder deles, porque no final, a única maneira de vencer contra um narcisista é parar de tentar fazê-los entender. Um dos maiores enganos que um narcisista criará é a ilusão de que você precisa deles mais do que eles. Eles tecerão essa crença em todas as interações, todos os argumentos, todos os momentos de dúvida. E se você não tomar cuidado, começará a acreditar. Você começará a pensar que, sem eles, você está incompleto, que sem a aprovação deles, você é indigno, que sem a presença deles, você está perdido. Mas aqui está a verdade: são eles que precisam de você. Não na maneira como uma pessoa saudável precisa de um parceiro, um amigo ou um membro da família. Não na maneira como os relacionamentos devem funcionar, baseados em cuidados e respeito mútuos. Não. Um narcisista precisa de você da maneira que um parasita precisa de um host. Eles precisam de sua energia, sua atenção, seu investimento emocional. Eles precisam da sua dúvida, porque isso lhes permite reescrever a realidade. Eles precisam da sua gentileza, porque lhes permite manipular sem resistência. Eles precisam do seu perdão, porque garante que eles nunca precisam enfrentar consequências reais. E é exatamente por isso que eles lutam tanto para mantê-lo preso, porque sem você, eles são forçados a enfrentar o que passaram toda a sua existência, evitando o vazio dentro deles. Os narcisistas não possuem um senso estável de si. Eles constroem sua identidade externamente através do controle, validação e dominação. Eles não têm uma base interna de confiança, então extraem seu valor dos outros. E quando você percebe isso, quando vê que são eles que dependem de você, tudo muda, porque esse é o momento em que você leva seu poder de volta. Mas aqui é onde a maioria das pessoas vacila. Elas acreditam que recuperar seu poder significa fazer com que os narcisistas sofram. Eles acham que, se apenas os expõem, humilham-os ou os cortam da maneira mais dramática possível, finalmente receberão a justiça que merecem. Mas isso ainda está jogando o jogo do narcisista, porque o narcisista quer ver que eles ainda têm um aperto emocional em você. Ponto. Eles querem saber que você ainda está pensando neles, ainda reagindo a eles, ainda estruturando suas decisões ao seu redor. Isso não é poder. Isso é emaranhado. O poder real não está provando nada a eles. É em se tornar intocável para eles. É em remover-se completamente da equação. É em entender que a coisa mais devastadora que você pode fazer com um narcisista é torná-los irrelevantes. E isso não se trata apenas de distância física.
Muitas pessoas se afastam dos narcisistas apenas para continuar obcecando com eles por anos, repetindo todas as conversas, analisando todas as mentiras, tentando entender por que fizeram o que fizeram. Isso ainda está dando a eles espaço em sua mente. Isso ainda está permitindo que eles ditem seu estado emocional. A verdadeira liberdade surge quando você percebe que o comportamento deles nunca foi um reflexo de você. Foi um reflexo deles, que a incapacidade deles de amar não era a prova de que você era desagradável. Que a crítica constante deles não era a prova de que você era inadequado. Que seus enganos, sua crueldade deles, a manipulação, nunca foram sobre você. Quando você finalmente internaliza isso, quando você para de se ver através da lente distorcida, algo incrível acontece e você para de ter medo deles. Porque o que é um narcisista sem controle? O que é um narcisista sem o seu investimento emocional? O que é um narcisista sem a capacidade de manipular? Ou a duvidar de si mesmo? Nada. Eles são deixados consigo mesmos. E essa é a única coisa que eles passaram toda a sua existência tentando evitar. Ponto. Portanto, a verdadeira vitória não é puni-los, não expor-os, não ir buscar o fechamento deles. A verdadeira vitória é se tornar a pessoa que eles tentaram convencer, de que você nunca poderia ser. Livre.